Deve estar pendurada. Bom dia, pessoal. Sexta-feira. Aí está! Bom dia, pessoal. Sexta-feira. Deve estar pendurada, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Depende, né? Primeiro tem que chegar o... eu não sei nada de obra pra dar moral de cueca sobre trator e viaduto. Vamos lá então. Sexta-feira, 11 de julho de 2000. Ela deve estar pendurada. E tem umas que são de fazer, né? Eu não sou de fazer, mas nós vamos fazer ele. Mas aquela deve estar pendurada com certeza. Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Agora são exatamente 11 horas 20 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, se torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Eu não posso mais falar canal de merda. O colega tem toda a razão. Eu quero que o canal cresça, então eu não posso começar o vídeo chamando o canal de merda, né? É psicológico. Imagina um cara que está começando pela primeira vez, caiu aqui, ligou o aplicativo em 2 minutos, ligou o vídeo, deu play, em 2 minutos o youtuber de sucesso, um tanto quanto duvidoso, tá chamando o canal dele de merda. Não, né? Vamos combinar, tia? Não pode. Agora, se você chegou aqui então, não sabe de onde eu vim, aquela coisa toda, pode ter certeza, meu bruxo, que eu vou trazer aqui é o meu dia de trabalho como motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre, da forma mais transparente, real, verídica e estressante possível. Dito isto, vamos lá então. Sexta-feira, a serração não subiu ainda, mas tá quase. Quando eu levantei era 9h30, não se via nada na janela do Cafofo. Tinha uma nuvem estacionada no Vale do Aracaju. E como diz aquele velho ditado, pelo menos dos antigos aqui no Rio Grande do Sul, serração que baixa, só que racha, né? Então deve fazer um calorzinho no meio da tarde e vai esfriar de noite de novo. Característica do nosso inverno, pelo menos do nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou em movimento para buscar Cláudia Regiane aqui no Hospital Vila Nova. Tem corridas que tem locais e destinos que eu não faço, já cansei de fazer aqui. Por exemplo, Bourbon Ipiranga, por exemplo, Shopping Guatemi, por exemplo, Rodoviária. Mas eu estou indo buscar a primeira corrida aqui, ali no Hospital Vila Nova. Já falei, né? Para Rodoviária. 33 pilinhas no Comfort, liguei o aplicativo e na mesma hora entrou a chamada. Eu estava até olhando para o lado, não tinha nem visto que estava tocando, porque é justamente quando o Android Auto estava processando a informação, não tinha nem jogado o som do celular para os alto-falantes do carro ainda, eu olhei na tela, estava lá a chamadinha. 33 pilinhas no Comfort para Rodoviária. Vamos fazer ele, né? Já vamos colocar direto lá nos puff. Eu não sei se é uma boa, eu sempre fico pensando nisso, né? Eu não sei se estou fazendo uma boa estratégia. Não sei, sinceramente, porque eu vou direto pra tranqueira. Direto, assim, ó. Sem escala. E daí tem que pesar, né? Aqui na Zona Sul, ou qualquer lugar longe da região central, até tem uma demanda e tal, mas o quilômetro pago é lá embaixo. E normalmente o passageiro tá longe. Eu nunca sei se eu tô fazendo a melhor escolha saindo direto, como agora. Ou ontem, por exemplo, foi bom eu dar uma voltinha de 4, 5 corridas, fiz 50 pila aqui na Zona Sul. Saindo exatamente nesse mesmo horário, era 11h13, 11h15, uma coisa assim. Mas e agora eu vou fazer quase nessa mesma hora 30 pila, 33 pilinhas. Não sei, mas vamos lá. Eu tô na metade do caminho para pegar a Catarina. Catarina não, é Catarino Andreata é o nome da rua. Cláudia Regiane, imagino que seja uma véia. E deve estar tendo alto no hospital, né? Daí pra Rodoviária. Só espero que ela não tenha muita mala pra ter que carregar aquela coisa toda. Mas enfim, faz parte do processo. Daí pra Rodoviária, o mínimo que eu posso esperar é uma mala, né? Até porque ela chamou no Comfort. Então tá tudo certo e nada resolvido. Então vou lá então, buscar minha primeira corrida do dia. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Feito, não quis perguntar pra eles qual era a patologia do velho. Que o velho tá bem na capa da gaita, digamos assim, né? Mas eu fiquei de cara com a logística deles.
Gente boa, casal. Viemos conversando toda a estrada, toda a viagem. Moradores de Caxias do Sul. Ele veio para uma consulta hoje de manhã para o Hospital Vila Nova. Daí ainda perguntei, mas só um pouquinho, por que não vieram com a van da prefeitura? Sim, porque a van da prefeitura sai às 3 horas da manhã e só volta com o último paciente no final do dia. E a gente está pronto agora, meio-dia. Imagina se a gente tivesse que esperar a van da prefeitura o dia inteiro sentado numa cadeira. Eu olhei para ele, para aquele velho, e disse, não é sobreviver. Não ia sobreviver. Mas o velho tá fraquinho, acabado, mas super lúcido. Ficamos conversando, trocando uma ideia, falando sobre o Rio Guaíba, sobre o trânsito, sobre a vida. A velha é bem disposta também, dirige, tem habilitação, mas não pega a estrada de jeito nenhum. Prefere pegar o bus, pegar o Uber, depois pegar o Uber de volta, depois pegar o bus de volta. E assim é. Foda, né? O pessoal que depende da 727, não. Não me interessa pra onde vai. Mínima 10 aqui não, queridinha. 52 centavos um minuto. Eu não sei pra onde era a corrida, mas eu vi o Gigo agora. 52 centavos um minuto num Comfort. Que absurdo, né, cara? É difícil o cara sair motivado pra trabalhar. Daí na segunda corrida, na primeira corrida às vezes, né? Tá, deixa eu achar um lugar pra parar. Não posso ficar rodando vazio também. Eu tô num lugar bem posicionado em relação à demanda da cidade, né? Deixa eu entrar aqui. Nossa, essa próxima rua eu vou ficar pifado no Shopping Total. E é certo que vai tocar ali. Vou parar ali na Pelotas. Se não tocar até ali, vou parar ali na Pelotas e vou esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo meio-dia, exatamente meio-dia em Porto Alegre. O passageiro pediu adesivo do canal. Vou pegar a Sueli ali no Cosmopolitan. 671 aqui não, queridinha, mínima 10. Pra trazer aqui pro menino Deus. Cheguei lá, tava com uma malinha pequenininha. Já abriu o porta-malas, ela foi lá atrás, colocou a malinha dela. Quando desceu, bateu a porta, bateu a tampa, mínima 10. Aqui não, queridinha. Daí eu vi que ela ficou olhando assim, com os olhos, né? Eu coloquei os adesivos ali, tem o meu, tem do Rogério, tem do Rômulo. São Pedro, Canoas, 24 pilas pra 24, 1,18 minuto. Puta que pariu, tirei do trabalho de ver. 1,18 minuto. O quilômetro. 1,18 quilômetro. 27 pila pra 24 quilômetros. Lá pra Canoas. Rodoviária não mais. 55 centavos o minuto. Cara, que loucura, velho. Daí a moça bateu, vi que ela ficou olhando ali nos adesivos. Eu tenho ali de novo, então, Black Morcego, Uber dos Guri, Rogério do Uber, Diário de um Uber. Tá ali os adesivos bonitinhos ali, enfileirados. Ela entrou assim, que legal esses adesivos, moço, do que se trata? Sei, alguns perfis aí de internet, alguns influencers de Porto Alegre, enfim. Alguns canais que eu sigo, né? Está aí, tu tem algum canal? Eu já peguei aqui, ó, Diário de um Uber. Aquele Diário de um Uber é teu, isso aqui, segue lá. Dei o adesivo pra ela, olhou assim, que bonito, não sei o que. Pode deixar que eu vou colar no meu carro. Tá. Feita a mensagem, né? Agora tem que tomar cuidado com esses passageiros aí. Começar a falar bem de passageiro, né? E por sinal isso vai ser uma realidade. 13 pila pra Mariante. Buscar 3 km. Não, graças a Deus. Só de pensar na Mariante vai me dar uma preguiça. A minha ideia a partir, já falei isso, né? A partir do mês que vem, quando eu tirar os adesivos dessa campanha que eu tô participando da KM Mídia, é adesivar o carro com arte do canal, né? Daí fazer a divulgação do canal. É isso que eu quero, essa é a minha ideia. Eu não consegui um orçamento ainda, os caras são muito amarrados, sabe? É impressionante, eu não consegui um orçamento de... Aliás, até consegui um que tá completamente fora da minha realidade. Eu pedi um segundo orçamento, faz 2 dias que eu tô esperando. Só que daí eu vou ter que mudar a forma de que eu abordo os passageiros aqui nos vídeos, né? Tem que tomar cuidado. Não posso mais falar mal da Letícia assim à torta direito. Se bem que eu nem surfei essa onda da Letícia, né? Os colegas aí que fizeram vídeo, fizeram reels e tal no Insta. 15 pila para Antônio de Carvalho, 23 minutos, 1,50. Cara, se eu ficar aqui o dia inteiro recusando, eu vou ficar aqui o dia inteiro recusando, eu não vou fazer porra nenhuma.
14 pila para Cristóvão com a Filadélfia. 7 quilômetros, buscar 800 metros. Vão ter que fazer. Vão ter que fazer. Vamos ali buscar a Marília então para levar lá para Cristóvão. Buscar ela ali na Rodolfo Gomes. Só para concluir o raciocínio então, tu não me chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja para ti, né? Agora são meio-dia 28, tá falando ali no take anterior, então que eu vou ter que tomar cuidado com as abordagens que eu falo sobre os passageiros aqui no canal, né? Porque a minha ideia é essa, estourar a bolha. Eu quero trazer para cá, para os meus seguidores, além dos motoristas, que hoje são, se não são 95, são muito próximo disso por cento dos meus seguidores motoristas de aplicativo. Sim, eu quero estourar essa bolha e entrar no mundo dos passageiros, né? Até para que eles vejam como é que é a vida do motorista e talvez mudem um pouco da atitude que eles têm para conosco. Ou então que só sintam raiva do motora, né? E generalizem achando que é tudo uns grossos, barbudo, ignorante e estúpido assim como eu. Só que não, né? Eu até tenho atitudes estúpidas, até tenho atitudes ignorantes, às vezes. Mas me dê motivo para isso. Se tu não me der, com certeza tu vai ser muito bem tratado. Tanto no meu carro quanto na minha vida. Hashtag fica a dica. Então assim, eu quero o meu projeto, minha ideia então, é de adesivar o carro e sim estourar a bolha. E começar a atrair passageiros para os meus inscritos, né? E de repente fazer com que o canal cresça e atinja outros nichos. Que eu consiga atingir, que eu consequentemente atinja outros públicos e tal. Só que eu vou ter que mudar a abordagem um pouco, né? Pelo menos não ser tão incisivo em alguns comentários, enfim. Que daí vai ter muita gente se sentindo ofendido. Hoje já tem motorista que se sente ofendido com alguns comentários meus. Imagina os passageiros quando eu chamar uma gorda fedorenta com cara de capivara, por exemplo. Todas as passageiras gordas e fedorentas vão achar que tem cara de capivara. Ou todas aquelas gordas que tem cara de capivara vão achar que são fedorentas, né? Porque o pessoal adora uma generalização, né? Mas enfim, isso é um assunto para o próximo mês, né? Que é essa campanha que eu tô aqui dos adesivos até 30 de julho. Eu devo retirar ele entre 31 e 1º assim que me pagarem. Que normalmente acontece isso. Encerra a campanha, no outro dia tu tem que tirar os adesivos, mostrar a foto do carro limpo e no outro dia eles te pagam. Pelo menos é assim que aconteceu das outras vezes. E daí sim, a partir daí, partir para esse projetinho aí, né? A princípio eu preciso de orçamento. Se alguém tiver uma gráfica aí para me indicar que faça essa adesivagem, já tenho duas já. Uma com um orçamento que tá caro e uma outra que não me deu orçamento ainda. Então tem que procurar mais uma, mais outra, até achar eu achar uma que caiba no meu bolso. Mas, se tu tiver aí, fica à vontade de me indicar. Tô na fase de orçamento, né? E depois a gente vai ver sobre a execução e tal, aquela coisa toda. É a Marília? É a Marília? Oi. Desculpa, eu passei por ti lá atrás, não achei que fosse. Nossa, nem. Não sei se vocês repararam, tem que tomar cuidado para não falar mal de passageiro, né? No take anterior ali, eu fui buscar a Marília na Rodolfo Gomes, que eu trouxe aqui pra Dula, na Cristóvão. E daí ela passou por mim na rua. Só que ela passou por mim a uns... eu não vou falar o número da rua, senão eu posso estar entregando ela. A uns 30 metros de distância do número que ela marcou, do prédio que ela disse que ela tava, né? E eu passei por ela, porque ela só tá... Pra mim é uma pedestre. Não sei se vocês me entendem. Pra mim é uma pedestre. E daí eu parei na frente do prédio dela, ela veio com uma tromba assim, ó, né, atrás de mim. E entrou no mau humor. Eu levei um susto. Ué, Marília? Eu passei por ela, eu vi ela. Eu esqueci de sinalizar, disse pra mim. De acenar, eu esqueci de acenar. Eu disse, pois é, desculpa, mas é que pra mim aparecia esse número aqui, esse prédio aqui. Aí sim, eu sei. Eu tava indo te encontrar. Assim, sabe, com uma... E veio uma tromba, pelo menos ela veio muda, calada. Nem respirou dentro do carro. Uma delícia de passageiros, só pra não passar batido. Aqueles que tu pensa que é um fantasma, quando tu vê que tem um vulto pelo teu retrovisor, né? De tão silencioso que é. Esse são os melhores, só pra não passar batido. Pegar mais uma aqui no Domus, levar pra Guaporé. Nada mais.
São raros, mas acontece esses... Ah, Daniel, chega. Para de falar mal dos outros, cara. Cai a ficha de uma vez, já era. Pegar agora e vamos lá pro Vale do Aracaju? Ah, mas só pra não passar batido. São raros, mas acontece, sabe? Os adolescentes de merda bem educados. No caso agora, uma adolescente de merda super educada, coisa mais querida. Bom dia, moço, tudo bem com o senhor? Bom trabalho, bom final de semana. Super educado, super educado. Eu vi que não era forçado, que era uma coisa dela mesmo, sabe? É raro, mas acontece. Enfim, pegar aqui agora, vamos lá pro Vale do Aracaju. Já falei dele hoje, né? Pra quem não se ligou, o Vale do Aracaju, lá onde eu moro, lá onde fica o Cafofo do Sol. Embaixo a estrada do Aracaju e em cima a rua do Amapá, né? Nesse vale, esse vale chama-se Vale do Aracaju. Eu penso que é pro Calabria ou pro Marista, né? Tem o Marista lá, social lá, uma escola, enfim, que tem ali bem atrás da minha... eu acordo com as crianças no intervalo todo dia da escola, por sinal. Na gritaria da educação física, tá ligado? Pegar aqui na Bagé, lá pro Vale, lá. Depois achar um lugar pra mijar. Mas eu não vou pro Cafofo, né? Senão eu não volto mais. Não. É perigoso isso, hein? Isso é muito perigoso. Dirigir perto de casa é bem complicado. É um imã que te atrai, né? E às vezes... Perdi a palavra. Casa Marista da Juventude, popularmente conhecido como Marista Caju, onde eu trouxe as senhoras. Eu queria mostrar no Waze, só pra não passar batido, aonde está o Cafofo do Sol ali, ó. Ali, ó. Ali está o Cafofo do Sol. Porque não foca, merda. Ali, ó. E eu tô aqui, ó. E o Cafofo tá ali, ó. E eu tô aqui, ó. E o Cafofo tá ali, ó. E eu tô aqui, ó. E o Cafofo tá ali, ó. E o que eu vou fazer agora? Fugir do Cafofo, né? São 15 para as 2 da tarde, pra nem pensar em ir pro Cafofo essa hora. Vou sair daqui. Nunca tinha entrado. Que lugar bonito esse aqui, tio. Que lugar bonito. Tem aqui, vou mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é o prédio principal da Casa Marista da Juventude. Deixa eu filmar aqui, ó. É o prédio principal. Eu acho que eles atendem aqui crianças carentes, né? Eu não tenho certeza. Se alguém souber exatamente qual é o objetivo, o foco, público-alvo da Casa Marista da Juventude, deixa no comentário. Eu sei, como eu falei no take anterior, eu acordo todo dia no recreio das crianças ou na educação física, sei lá, que eu só ouço a gritaria e não sei o que, jogando bola, aquela coisa toda. Aí tem um bosque que assim, ó, ali na frente tem um galpão crioulo. Centro Social Marista da Juventude. Um grafitezinho no murinho aqui à direita. Olha, tem um rio aqui, eu não sabia. Sim, né? Todo vale tem que ter um rio, né? Não necessariamente, mas no caso aqui um riacho, né? Um arroio. Não sabia que tinha um arroio do lado da minha casa. Aqui à direita tem uma pracinha. E ali em cima à direita, ó, tem o galpão crioulo, cheio de criança. Eu vi ali que tinha um professor com uma turma de uns 20 quando eu entrei. Estavam fazendo alguma atividade. E bem aqui na frente, na estrada do Aracaju, do outro lado da rua, tá o Calabria, que também é uma escola técnica de jovens carentes também, né? Que tem cursos técnicos aqui e tal. Ah, será que tá fechado o portão? Quando eu entrei estava aberto. E agora, José? Vão liberar a saída? Quando eu entrei estava aberto. Não parece ter ninguém aqui, tio. Abriu. Tem sim, viu? Estão só de olho em mim. Tá, agora deixa eu chamar a Sombra, ligar X pra seguir trabalhando, né? Porque o Cafofo tá me esperando ali, mas eu não vou pra lá agora. Deu merda e das grandes aqui na cavalgada, ó. Parece que é um acidente. Ambulância chegando. Acho que é atropelamento. Acho que essa van escolar à direita aí, ó, deve ter atropelado alguém. Ah, não vou nem ver. Não posso ver essas coisas. É, tem uma pessoa jogada no chão lá. Chegou o SAMU agora. O rapaz da brigada pediu pra segurar.
Eu falei pra ele, o sinal tá vermelho, né? Agora vamos, né? Tá se mexendo. Tá 2 pessoas atropeladas, tio. Ah, que horror. Eu acho que um tá morto ali. Puta que pariu. Ah, não posso ver essas coisas. Agora passou o dia inteiro pensando vendo a cara do guri, tio. Guri jovem, bem jovem. 2 pessoas no chão. Não sei se era uma moto ou pedestre. Ah, eu sou muito fraco pra essas coisas. Enfim, pegar a Carol aqui na Doutor Barcelos e levar lá pra São Luís. Primeira corrida depois lá do Vale do Aracaju. Tive que sair de lá, não tava tocando nada. E quando tocava era 6h56 pra buscar do outro lado da cidade a viagem de 1 km, né? As viagens de 5,88 que viram 6,56, assim como quem vai a merda. E mesmo assim não vale nem um pouquinho a pena. Enfim, depois na sequência eu vou lá no Posto Pegos mijar, almoçar. E já chamei os guris lá no Insta pra quem tiver interesse pegar o seu adesivo. O problema de tu cara ir no banheiro antes de almoçar é que tu não sabe o estado que vai estar o banheiro, né? Enfim, faz parte do processo. 2h35, parei aqui no Posto Pegos então. Vou almoçar. Assim como quem vai a merda. E vão ver se eu sou tão popular assim como vocês dizem. Ver se alguém chega aqui. Por enquanto ninguém. Mas enfim, né? Avisei, vi. E agora vamos me pôr à disposição da galera. Quem quiser pegar o seu adesivo, é só chegar. Ainda tô aqui, 13h17. Era 13h01 e chegaram 4, ó. Chegaram 4 inscritos pegar o adesivo. O Robson Terra, o Wagner Caçanha, o Gustavão, o Luiz. Isso, né? São 4, 15 pila pra Cristo Redentor pegar na Bernardo Pires. Vamos dar. Ah, vamos sair daqui, pegar essa corrida só pra sair daqui. 15 pila lá pro Cristo Redentor. Eduardo alguma coisa no nome da rua. Não sei, mas vamos embora. Zona Norte. Vamos? Ele me conhece? Conhece não? Se me conhece, chega. Quer me comer, me beija, porra. Não fica só de sorrisinho, né? Então um abraço então pros amigos, pros colegas, pros inscritos, pros seguidores. Robson Terra, Wagner Caçanha, Gustavão e Luiz. Gustavão e Luiz. Já tem adesivo não? Já tem adesivo? Cheguei. Cara, ele tá ali sorrindo pra mim. Me segue? Ah, porque tu veio falar comigo, merda? Eu não tô ali, tem que pagar ali. Aí, ó, coloca no teu carro lá. Coloca no Instagram e depois me marca. Como é que é teu nome? Robson. Mais um Robson aqui, ó. Manda abraço pros guri aqui. Cadê tu? Parece ali, não, ao contrário. Não consegue aí. E aí, gurizada? Beleza? Como é que é teu nome? É Robson. Robson do quê? Bauer. Robson Bauer. Pra cima deles e... E... Não consegue, né, Moisés? Pra cima deles e... Ferro nelas. Ah, não. Fala! Isso, eu vou apanhar da mulher, cara. Fala, meu! Ferro nelas. Agora tu veio. Tá, vou ali buscar o Bernardo, levar lá pra... Não, na Bernardo Pires, levar lá pro Cristo. Tá, ganhou um adesivo assim, não veio por minha causa, tá aqui só abastecendo. Mas enfim, mais um inscrito. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Eu não sei porque que os caras dizem que fazem o negócio e... Vai tirar o cara pra bobo, né? Comentei mais cedo hoje aqui que... Tava guardando um segundo orçamento. Ó, um Gaspar 6D 35. O Gaspar era o 28, só pra não passar batido. Passou por mim aqui agora. Quando tem mais cedo que pedi um orçamento. Peguei o orçamento no lugar que eu adesivei pra essa campanha aqui, que eu tô da Kami Media, pedi um orçamento pra adesivar, a produção e tal dos adesivos, né? Aí eu achei alto, achei... Tava fora do... É alcançável, mas eu tenho que fazer um sacrifício muito... Enfim,
Disse, não, pedimos alternativas, né? Daí na gráfica que eu fiz os adesivos, eu perguntei se vocês fazem, fizemos. Tá, faz um orçamento aí, assim. Demorou 2 dias pra me entregar o orçamento. Eu peguei quarta-feira, 1 da tarde, os adesivos, foi quando eu pedi o orçamento. Mandou agora pro WhatsApp, moça. O preço é quase o preço do carro. R$4.800 pra adesivar o carro. Né? Não existe lógica nisso. Da onde? Por que diz que faz então? Ah, vou cobrar. Nós não fizemos, né? Vamos cobrar R$5.000. Se ele quiser pagar, se ele pagar com R$5.000, a gente faz. Não, então diz que não faz, pô. Que o foco é outro, que o foco é panfleto. 15 pila pra onde? Hospital Moinhos, pegar na Neta Garibaldi, vamos dar. Né? Então assim, não quer fazer, diz que não quer fazer, mano. Vai cobrar um absurdo, uma coisa assim. Pra vocês terem uma ideia, passou de 700 para 4.800. E eu achando o 700 caro. E até não acho que seja, mas enfim, não tá muito pra mim agora, nesse momento. Mas eu quero colocar isso em prática de uma vez. Chega de postergar, como diz o Rogério. O Rogério outro dia quase que me enfiou o dedo no olho, assim, dizendo que eu tava postergando as coisas. Com toda razão da parte dele, né? Mas enfim, então o que eu queria... Eu tenho mais algumas ideias de empresas que fazem isso, né? As outras duas, por sinal, que eu fui adesivar nas outras campanhas, eu vou consultá-las a partir de segunda-feira. Agora não, agora tem que focar em fazer corrida, porque até agora eu fiz porra nenhuma. Mas segunda-feira de manhã eu vou levantar mais cedo. Estou do lado esquerdo ali, ok, entendi. Obrigado, Geniara, deve ser uma velha. Enfim, mas então eu te pedi, se por acaso tu trabalha com isso, tem uma dica de alguma... um outro carro adesivado com a propaganda do governo, que nem é o meu. Trabalha com isso, tem contato, sabe de alguém que faça adesivagem de carro e tal, deixa ali um comentário, contato, ou me manda no Insta, melhor, manda um direct no Insta lá e tal, que eu tenho 2 semanas para resolver essa questão. E a arte também, tá? Eu tenho toda a ideia da arte, só não sei fazer, não sei colocar ela no computador. Ó, o carro é esse adesivado, ó. Esse na frente, esse Onix, ó. Esse não é de locador, é placa J, até pode ser, né? Não quer dizer que não seja, mas normalmente os carros de locador são de fora do Rio Grande do Sul. E placa J é daqui. Então, deixa aí o contato também, me manda no Insta, se tu sabe alguém que faça a adesivagem e a arte, né? São duas coisas. A arte eu tenho tudo na minha cabeça como eu quero, mas eu preciso fazer, eu não sei fazer. Não tenho aptidão pra fazer essas coisas. Tá? Fica a dica, um pedido de ajuda pra vocês aí, ó. A minha ideia é adesivar o carro a partir de agosto. O arte do canal, fazendo propaganda do canal Diário de um Uber, para me obrigar meu raciocínio, eu tô pensando muito mais rápido do que a minha fala. A me obrigar a parar de falar mal das veias. Dentro do hospital, e quem chegou aqui? Luiz Gustavo, aí gurizada, agora tu veio, né? O que tem que fazer? Vim fazer o que aqui? me alimentar, pegar o adesivo, ir pra cima deles e ferro nela. Ele está buscando passageiro. Me viu entrando no hospital e entrou atrás. E eu trocando fila. Vamos! Tem que pegar aqui 20 pila pra Paulino Chaves. Só não sei aonde. Deixa eu desligar o take aqui. Ah, eu já liguei, tá ali embaixo. A Cristóvão. Descendo no Med Senior ali. À direita. É a direita da Cristóvão? Ramiro? Não sei. Enfim, né? Chegamos nesse ponto, né? Agora os caras estão me perseguindo na rua, dizendo que entrou no hospital buscando passageiro pra pegar adesivo. Eu gostei dessa forma de entrega, né? Ninguém perde tempo, ninguém perde dinheiro e tá tudo certo. Grande presença, meu amigo, é Luiz Gustavo, né? Eu sei que tu vai ver esse take, depois tu coloca lá no teu Insta e me marca o carro adesivado. Tem que ser carro mais baixo mesmo, a gente não consegue. Não consegue, né, Moisés? A gente foi num carro muito alto. Difícil ele se movimentar. É. Que idade ele tem? 86, mas é que ele tem mais velho.
Alzheimer? Bom, deve ser difícil, né? Esse atleta sempre fez o cérebro, o corpo sempre. Até logo, então. Bom final de semana para os senhores. Também, obrigada. Obrigado. Só deixei nada no celular. Chega só um pouquinho, moço. Tá, tudo aqui. Acho que tá tudo aí, né? Vou ter que abrir pra mim ali. Não, abre só um pouquinho. No dia que eu morrer, acho que eu não vou pro céu, né? Acho que eu vou pro inferno, né? Fazer piada com o velho com Alzheimer. Mas eu ia fazer piada porque o velho tá fedendo no cemitério. Agora fiquei até sem jeito de falar. 17 pila pra Bordini, vamos dar ali. Ah, errei agora aqui. Tipo, uma coisa é tu fazer manobra. Não saí de ré mesmo, não conheço a garagem. Vou sair de ré mesmo, senhora. Vai de ré? Vou de ré mesmo, só não fiquei com receio ali. Obrigado, bom final de semana, viu? Eu também. Entrei aqui dentro da garagem do prédio dessa senhora, com o pai dela, com Alzheimer, caindo os pedaços. E seu neto, o filho dela, no caso. Trouxe lá do Med Senior. Ela pediu pra entrar aqui, né, pra ele desembarcar perto do elevador e tal. E eu, como é que eu não vou dizer que não, né? O velho tá de fato caindo os pedaços, literalmente. Opa! Ah, portão rápido esse, hein? Quase me pegou desprevenido. Onde eu tenho que buscar aqui, tia? Fernando Machado. Tem freteira essa volta? Acho que não precisa frear essa volta. Ele tá rateando, ele acha que eu tô ali naquela ali. Eu tô nessa aqui. Tô aqui na Paulino Chaves, no bairro Santo Antônio. Pegar ali na Mendes Ribeiro, Fernando Mendes Ribeiro, pra levar pra Bordini 455. E que é isso? Bordini 455. Lado esquerdo de quem desce, né? Não sei, deve ser um prédio. Acho que é um prédio. O Zafra é 300 e pouco lá do par. Não sei. Vocês acham que eu sou louco às vezes, né? Só apareço. Só apareço. 5h30 da tarde. Tô aqui na João Varig, na lateral do Iguatemix. Vamos ver se vai ter tranqueira. Deixei a última corrida ali na Roque Calage. 17h31 agora, só pra registrar a informação. Que eu talvez esteja dando um tiro no pé. Eu recebi uma... Tiro no pé não, mas talvez eu perca 10 minutos da minha tarde. Eu tava ali na Roque Calage, deixei a moça ali, aqueles coraminhos que moram todo mundo. E daí tocou uma reserva de Comfort recusada, daquelas que toca direto no exclusivo, tá ligado? A corrida tá pagando 27 pilas. Vou pegar aqui na Estácio de Sá, bem na frente do Guatemi, pra levar pra Carlos Traem. Uma corrida boa, uma corrida rápida, uma corrida curta, bem paga, aquela coisa toda. Daí quando eu tô vindo agora, um pouquinho antes de chegar naquela sinaleira, eu fui ver mas só um pouquinho agendado, né? Reserva, que horas que é a reserva? 5h50. Daí eu olhei assim, puta, ainda faltam 19 minutos. Será que a Ângela vai estar pronta? Será que a Ângela se ligou? Que o motorista já recebeu a chamada dela e já está a caminho? Acho que não, né? Ela pediu para 5h50. Então eu vou chegar ali e vou ver. Se tiver alguém na portaria, passar 2 minutos, eu sei que eu não vou ganhar porra nenhuma, porque eu só vou conseguir receber depois que tá 5h50 mais 5 minutos. Pelo menos é assim na reserva tradicional, né? Essa sim pendurada no meio da tarde, eu não sei como é que funciona essa questão da taxa do cancelamento se o passageiro não aparecer. Normalmente também a taxa de cancelamento da reserva é um valor alto, né? A última vez eu cheguei R$15, se eu não me engano. Mas aí eu esperei os 5 minutos, depois do horário que a pessoa chegou e aquela coisa toda. Mas enfim, eu tô achando que eu vou chegar aqui, não vai ter ninguém, vou cancelar depois de 2 minutos e não vou ganhar porra nenhuma. Eu perdi esse deslocamento aqui, né? Mas se der certo, se der match dessa corrida, é uma corrida boa, 27 pilas, com muita tranqueira na Nilo Peçanha, é verdade. Vou pegar toda a tranqueira agora da saída do Anchieta. Mas é curta, né? Dá uns 3 km daqui até ali a Carlos Traem. E daí vale a pena. Para 27 pilas, com certeza vale a pena. E é isso. Só queria só para registrar essa questão. É o primeiro condomínio da Estácio de Sá ali à direita. Logo que eu dobrar na Estácio, que é daqui a 2 ruas, né? 3 ruas. Vamos ver se vai ter alguém ali. Vamos chegar junto ali, né? Vamos lá até cortar o take.
até der o alerta de cheguei. Me deu uma canseira agora na última hora, sabe? Psicológico, assim, cansei, sabe? Baixou a pressão, baixou a adrenalina. Sei que tinha alguma adrenalina. É ali no primeiro prédio direito. E vamos parar ali e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vou cancelar depois de 2 minutos. Cheguei aqui, não tem ninguém na portaria. O relógio abriu contagem 15 minutos e 1 segundo. Daí não, né? É óbvio que eu não vou ficar esperando 15 minutos. Se eu cancelar, eu já pego outra corrida parecida com essa. Ou menos, 20 pila que seja. Pro travesseiro, por exemplo. Tá dinâmico agora. Mas eu não vou perder 15 minutos da minha vida, né? Isso é absurdo, né? Por que o estagiário manda essas corridas assim, cara? Eu só vi na metade do deslocamento. 27 pila Carlos Trai. Vi que era reserva, mas eu achei que era pra já, assim, chegar, pegar e ir embora. É furada essas corridas. E pior que agora, hoje de manhã o rapaz me mandou uma reserva de 8 pila que aparece lá nas oportunidades. E deu certo, pessoal. Agora pegar 17 pilas para as relosadas aqui desse Taça de Sá. Que delícia, para isso que eu vivo. Já concluo. Foi melhor que a encomenda. Cortou o take porque o passageiro cancelou a corrida. E o estagiário me pagou R$10,98. E agora tocou 17 pilas para pegar na própria Estação de Sá na próxima quadra para levar para relousada. Mais um que cancelou, mas esse não é reserva, não vou ganhar porra nenhuma. Até porque eu nem tinha me movimentado ainda. Saí aqui que tá bem na entrada da garagem e o portão se abriu ali. Enfim, ganhei R$10,98 por um deslocamento de 7 minutos. O resto é resenha. Agora vamos esperar uma corrida aqui. Achei um espacinho. Não preciso sair daqui. Aqui toca, nem que seja no Iguatemi. E se tocar no Iguatemi eu analiso. Se for boa corrida, pro lugar bom, aquela coisa toda, eu faço. Caso contrário, vamos esperar uma do bairro, que aqui, né? Um monte de prédio e tal. Há a possibilidade de eu não precisar entrar no Iguatemi, se for o caso. 5h37, ganhei R$10,98, assim como quem vai a merda. 7 horas da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Venâncio, no modo pet nesse momento, para salvar 3 pila de dinâmico. Eu vou ali abastecer e mijar como se não houvesse amanhã, no posto Barcelona. Só para comentar com vocês, a penúltima corrida, foi a última, a penúltima corrida, peguei lá ali uns quartéis ali na Correia Lima e trouxe pro centro, não para o Menino Deus, até já esqueci, pro centro, para ACM. E 20 pila a corrida. E não dizia o tanto da dinâmica, né? Mais 2,50, mais 3,50, que é isso que o estagiário tá pagando hoje. Um absurdo. Só dizia aquele o loginho, aquele logo, né? Aquele símbolozinho do aplicativo quando tem dinâmica grande, assim como era nas antigas, na época do multiplicador. Vocês lembram disso? Já me deu uma saudade daquela época. Assim, passou. E depois eu peguei outra corridinha na Fernando Machado e trouxe aqui para patrocínio. E daí eu disse, tá, agora vamos ali abastecer. Eu nem precisaria abastecer hoje. Tô com 4 pauzinhos, mas já vamos aproveitar que eu tô pifado aqui. Vou abastecer agora e provavelmente amanhã não abasteço. Vai ser o dia que eu vou ter mais um dia de economia. 9,934 eu paguei agora para 20 litros de gasolina e menos de R$5. 20 centavos de desconto pelo cupom, diário 20, só para não passar batido. Mais 7 pilinhas de desconto pelas baratinhas que vocês deixam para mim. Aqueles que se cadastraram com o meu código de digitação lá no começo, toda vez que abastece, deixam uma baratinha para mim. Só para não passar batido, 125,20 na bomba. Eu paguei 99,34. Mais 25 pilas de bônus, de economia. É raro, mas acontece. Eu tava lá no Menino Deus, né? E tinha uma dinâmicazinha só nos puff e descendo ali a Praia de Belas em direção à Barra ali, só na beira do rio, literalmente. Daí tocou. Eu achava que ela já ia acabar e tal, aquela coisa toda. Agora são 7h40, isso eu tô falando de meia hora atrás, logo depois que eu abasteci. E daí, tá, vai acabar.
Tô com 33 pilinhas pra vir aqui pra Vila Ipiranga, na Rua Congo. Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também. Só um pouquinho, pessoal, eu tô aqui. Tô bem, tô passando bem. Tô aqui gordo pra colocar a roupa dentro de um carro apertado é complicado. Não sei se pros magros tem... Não sei se os magros têm essa dificuldade, mas eu tenho. Enfim, cheguei aqui. A dinâmica tá aqui agora. Mais 5. Delícia, né? É raro, mas acontece. Normalmente é o contrário. Tu tá num lugar sem dinâmica, tu pega uma corrida pra um lugar com dinâmica. E quando tu chega lá, o que aconteceu? Pá! A dinâmica se inverteu. Mas aqui é residencial valendo. Não tem nenhum comércio perto. A minha sorte é pegar alguém saindo daqui em direção a vida noturna de Porto Alegre, né? Que tá lá nos puffs, lá no travesseiro, aquela coisa toda. Enfim, vou ligar X, vou ter que ligar X pra tentar sair daqui e aproveitar essa dinâmica antes que ela acabe. Se bem que eu já peguei, né? Perdeu, eu não vou. Ou não. Ó, Letícia, será que é ela? Primeira Letícia que eu vou pegar depois da famosa se manifestar semana passada. Até vou colocar um perfuminho. Vai que seja, né? Vamos começar o retorno então, 9h20 da noite, tô aqui no Ecoposto. Parei aqui pra entregar mais os adesivos. Entreguei pro William, seguidor anônimo por enquanto. Entreguei pro Rei de Ambrosia, o Roger, você já conhece. E o Rogério do Uber apareceu aqui também. Tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, fazia tempo que eu não ouvia. E tá lá no Insta, né? Pra quem não me segue ainda, a hashtag fica a dica, @diário de um Uber oficial. Direcionei pra casa. Tô com uma corridinha aqui na 20 de setembro. Vou levar ali pro Pontal. Depois provavelmente, se não tocar nada em direção ao Cafofo do Sol, já vou desligar e vou embora, porque tá uma merda o dia de hoje. Infelizmente, mais um dia terrível de faturamento. Hoje o estagiário deixou umas dinâmicas de 3, 4 pila ali no final da tarde pra tirar a onda do cara. Não fazia corrida de mais de R$1 o minuto, de jeito nenhum. A única forma do cara ganhar dinheiro mais assim, fazer uma cotinha, uma metinha legal, a não ser trabalhar 17 horas, é fazer umas corridinhas, fazer 70, 80 pila em algumas horas, né? E pra fazer isso tem que fazer corrida de mais R$1 por minuto. É matemática, tá ligado? Pois é, não tem mais. Quando tu tá dentro da dinâmica, tu só vem corrida de 30, 40 minutos pra tu fazer. Aí tu acaba recusando, passando raiva, perdendo tempo, não fazendo porra nenhuma. E depois de 10 minutos recusando, o que tu faz? Uma corrida de 30 pila pra 40 minutos. Foda, é assim que tá. O estagiário ajustou direitinho o algoritmo pra nos fuder. Enfim, tocou aqui então Letícia, vou estar aqui na 20 de setembro, já tô quase chegando. Só pegar a esquerda, depois a direita, levar lá Pontal. E depois eu volto para finalizar o vídeo, depois da minha última corrida. Feito então. 10h06 aqui na Avenida da Serraria. Teve aquele casalzinho. A Letícia não era a famosa, a exigente, enfim. Levei eles ali pro Hard Rock. Depois na sequência tocou uma corrida ok, horário, considerando a situação, 25 pilas ali do Outback, no bairro Shopping Sul, aqui pro bairro Espírito Santo, na zona sul de Porto Alegre. Agora já tô 100% off, porque inventei de ligar X pra ver se tinha alguma coisa pra fazer aqui. E não preciso dizer pra vocês o que aconteceu, né? Até na Restinga tocou pra buscar, a 8 km. Devia ser Morados do Sul, na verdade, não devia ser Restinga. Ou bem no comecinho da Restinga. Inacreditável. Então já fiquei off, vamos vazio mesmo, batendo lata esses últimos. Um aprendiz aí todo atrapalhado, mas enfim, tem que ter paciência com esse pessoal, né? E um dia pode ser motorista de aplicativo, provavelmente será, né? Pelo menos nas horas vagas. Um dia todo mundo tem habilitação, tá fazendo isso, né? Vamos bater lata esses últimos 4, 5 km até o Cafofo do Sol ali. Vazio, curtindo Black Pill Jam.
e subir esse vídeo, descansar, porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.